Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 28 de abril de 2021, o dia que o Senhor já declarou, determinou, estabeleceu e concretizou sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Estamos mais uma vez na presença do Senhor, hoje quarta-feira, né? Então nós estamos vivendo a presença do Senhor a cada dia, a cada momento na nossa vida, em nome de Jesus. Hoje é dia 28, né? Quantos dias que nós estamos jejuando? Começamos no dia 12, né? Então 12, 7, 14, 15, 16, 17. 17 dias jejuando, no 17º dia, jejuando e colocando a nossa vida, nossa família, nossos queridos e também a nossa vida, né? Principalmente a nossa vida diante do Senhor. Eu sempre falo para você, o melhor jejum, o jejum mais eficaz é quando eu faço jejum de mim, né? Todos os meus sentimentos, tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu desejo, eu coloco no altar do Senhor e começo a clamar ao Senhor, para que eu tenha a completa noção, a completa consciência de quem é o Senhor para mim, quem é o Senhor diante de tudo isso, quem eu sou diante de tudo isso, como estamos como família, como povo de Deus, como nação brasileira. Então nós oramos com esse propósito, é o propósito de Isaías 58, e jejuamos com esse propósito, é o propósito de Isaías 58. Então é exatamente assim que nós devemos seguir na nossa linha de raciocínio. Domingo nós comemoraremos a Santa Ceia, né, do mês de maio, já estaremos em maio, e também estaremos entregando o nosso jejum. Sempre eu falo que eu falei 21 dias, né, mas eu tenho orado e colocado diante do Senhor, e pelo que eu estou sentindo, não tive nenhuma revelação, nenhuma direção de Deus ainda, mas pode ser que nós continuemos a jejuar. Mas é claro que isso é sempre de maneira voluntária, desprendida. Eu sempre falo isso para você. Não existe uma relação de amor com alguém que não seja de maneira voluntária, né? De maneira desprendida. Eu faço porque eu desejo fazer. Eu faço porque eu quero fazer, não porque o outro quer. Não porque eu tenho que fazer, não. Ainda que, né, toda a palavra do Senhor seja prevista, o Senhor ordene, o Senhor dirija, o Senhor coloque os seus parâmetros, mas tudo isso tem que ser feito de maneira o quê? Totalmente voluntária, totalmente desprendida, generosamente. Aliás, deixa eu falar, eu não sei se eu já falei para você, mas eu vou falar. Aliás, generoso, né? Na cultura hebraica, ser uma pessoa generosa não é ser uma pessoa altruísta, como nós entendemos de generosidade aqui no nosso lado mais social, mais comunitário, né? Então, ser gentil ou ser generoso, biblicamente falando, que é diferente, generosidade no hebraico vem da mesma raiz, né, do que justiça. Então, quando eu sou generoso, biblicamente falando, eu na verdade estou sendo justo. Justiça significa equilíbrio. Lembra daquela estátua daquela mulher de olhos vendados com uma balança na mão? Então, significa equilíbrio, não é? Então, quando eu sou generoso, eu estou sendo justo. Quando eu estou sendo justo, eu estou sendo equilibrado. Então, eu faço para o outro, ou eu faço para o outrem, exatamente aquilo que alguém fez por mim. Então, quando eu entrego alguma coisa, eu faço alguma coisa, é porque alguém fez por mim primeiro. Então, eu não estou sendo generoso porque eu estou sendo altruísta, né? Eu estou sendo solidário. Eu estou sendo uma pessoa bondosa, caridosa, segundo o que significa a palavra generosidade no nosso vocabulário, né,
social, nosso vocabulário comunitário, né, coletivo. Não, generoso, biblicamente, é ser justo, porque alguém foi comigo primeiro. Então, quando eu dou algo, alguma coisa, eu não estou sendo caridoso, eu estou sendo generoso. Ou seja, alguém deu para mim, então se ele deu para mim, não é meu. Por que não eu não entregarei ao outro, se foi me dado, se alguém entregou para mim? Exatamente a linha de raciocínio de Davi, né? Davi segundo o coração de Deus. E você percebe que é uma doutrina maravilhosa quando ele diz assim, quando ele está dando para o templo, né, e todos os seus soldados, os seus capitães, que eram pessoas contratadas, diga-se de passagem, não eram pessoas hebreias, não eram pessoas judias, né, mas eram pessoas de outros povos. Quando Davi entrega, né, quando ele diz assim, porque eu amo a casa do meu Deus, e ele começa a entregar, aquilo foi feito de uma maneira tão generosa, tão assim sincera, tão desprendida, né? Ele deu o seu particular tesouro, como diz a palavra. Então aquilo moveu os seus soldados, principalmente os seus comandantes, que não eram hebreus, portanto não eram, né, tementes a Deus, entre aspas, mas eles começam a entregar também. E quando o povo, assim, agora sim, o povo, né, de Deus vê tanto Davi como os outros entregando de maneira desprendida, voluntária, eles também entregam. E a palavra do Senhor fala que Davi, orando, ele diz o seguinte: Senhor, eu não estou dando para o Senhor, porque de mim mesmo nada tenho. Se eu estou dando, é porque pertence ao Senhor, querendo dizer, foi o Senhor quem me deu. Não é de mim, não vem da minha parte. Esse é o princípio da generosidade, né, bíblica, hebraica. Então, não é de mim, eu estou entregando para o outro. Aí você vai falar, o que tem a ver com o texto de hoje? Tem tudo a ver, né? Vamos lá, vamos relembrar tudo que a gente falou até aqui, rapidamente. Mateus 18, de 15 a 20, fala sobre quando um irmão cometeu algum ato falho, cometeu algum erro de conduta, né? Não é apenas uma briguinha, uma contenda, não é uma discussão, coisas assim, vamos dizer, ligadas ao costume. É alguma coisa que a pessoa cometeu mesmo. Então, o outro irmão, vendo, observando, ele leva mais testemunhas, como diz a palavra, e aí depois eles, de uma maneira mais, vamos chamar assim, judicial, né? Eles colocam aquele irmão, eles conversam com aquele irmão, primeiro em particular, um com o outro. Nosso Deus não expõe e não quer que se exponha ninguém. Isso é pecado aos olhos de Deus, você expor um irmão, né? Então, eu sei que existem práticas de algumas igrejas, né, na cultura evangélica, que a pessoa comete algum deslize, algum erro de conduta, né, e essa pessoa é exposta. Olha, fulano fez isso, cometeu tal pecado. Olha, aí eles vão falar assim, porque eles se utilizam dessa palavra, inclusive, Mateus 18, de 15 a 20. Ah, mas a Bíblia fala que deve se expor depois de todas as tentativas. Primeiro aquele irmão falando com aquele que cometeu o ato falho, né? Se houver dele arrependimento e houver dele uma sinceridade em clamar pelo caminho, né? É um caminho. Não é apenas de vocabulário, de palavra, de narrativa, de verbalização, não. Existe um caminho de arrependimento, né? A pessoa precisa demonstrar fruto de arrependimento. Existe uma atitude de arrependimento que vai expressar o meu sentimento. Não é pura e simplesmente falar, verbalizar. No nosso intelecto a gente sabe. A questão toda é incorporar aquilo que a gente sabe. É diferente. Então esse irmão, claro, não precisa ser exposto. Mas não havendo o sentimento de perdão de fato, aí esse irmão leva mais a uma pessoa, leva mais duas pessoas.
leva mais 3 pessoas. Aí, então, lá na frente, depois de exauridas todas as tentativas, aí sim se coloca diante da igreja, né? E a gente percebe que na quase esmagadora maioria das vezes se faz apenas, né, vai para o último nível já diretamente. E isso é pecado. Por que é pecado? Porque o nosso Deus não expõe ninguém. Tá? Haja vista, perdão falar da pessoa, mas como é público, mas mesmo assim eu peço para ele, eu não costumo falar, né? Eu não gosto de falar nem de ministério, nem de vida de pastor de ninguém. Eu já falei isso para você, isso é muito sério. A Bíblia fala que nós não devemos tocar na menina dos olhos do Senhor. Quem é a menina dos olhos do Senhor? É você, sou eu, é o povo de Deus, né? É a menina dos olhos de Deus, é o povo de Deus, é a igreja do Senhor Jesus. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas como é público, eu vou falar. Então, por exemplo, o que fizeram com Jim Swaggart? Sei lá quantos anos, 30 anos atrás, mais ou menos, né? Não é de hoje. Jim Swaggart, só para você lembrar, ter uma ideia, talvez não seja da tua geração, mas ele foi um grande pregador, né? Ninguém levou mais o evangelho, olha, Jim Swaggart, Billy Graham e o próprio Elvis Presley, ninguém levou mais gente ao evangelho, ao conhecimento de Jesus, de uma maneira muito tocante, muito poderosa. Eu não creio que, pelo menos no nosso, né, pelo menos no finalzinho, vamos dizer assim, meados do século XX para cá, eu não conheço alguém com mais constituição evangelística, de pregação do evangelho, que não fosse Jim Swaggart, Billy Graham e também o próprio Elvis Presley, né? Por uma série de razões. Você vai falar, Elvis Presley, mas nos shows dele, mais da metade dos shows dele, ele só cantava música gospel, evangélica. As suas bandas, a gente chamava naquele tempo conjunto, né? Os conjuntos eram todos evangélicos e tocou muito coração de muita gente. Infelizmente, a igreja não conseguia atingir o coração do Elvis Presley nas suas dificuldades, né, nas suas amarguras, nos seus ressentimentos, nas suas machucaduras e também nos seus vícios, né? Mas ele era uma pessoa temente a Deus, né? Isso fica comprovado. Claro, não vou exagerar, não vou criar um culto para ele, nada disso como fazem lá nos Estados Unidos, né? Os presleyanos, né? Aqueles que cultuam. Não é isso, não vamos exagerar. Mas que ele foi um homem que temia Deus, com certeza foi. A única coisa que, infelizmente, a igreja, né, não aceitava pessoas como ele. Como as nossas igrejas não aceitam alguns tipos de pessoas até os dias de hoje. Então, Billy Graham, Elvis Presley e Jim Swaggart, para você ter uma ideia, lá no tempo da cortina de ferro, né, da China, ele era o único homem ocidental que tinha um programa de rádio e televisão na China, em todo o país chinês. Ele era o único no mundo. E as suas transmissões, boa parte delas era ao vivo para a China, pregando o evangelho. Nunca aconteceu isso. E de repente ele, dentro do seu ministério, ele foi um dos primeiros pastores chamados televisivos dos Estados Unidos, com canal de televisão, com livraria, com editora, com uma série de coisas. Ele, claro, né, para o pessoal que é histórico, os batistas e tal, ele batia muito, né, assim de frente porque ele era pentecostal, continua sendo, né, ele está vivo e é um grande pastor até os dias de hoje. Então, pentecostal da Assembleia de Deus, então tinha esse conflito doutrinário. Mas sem sombra de dúvida, ele veio aqui no Brasil. Quando ele veio aqui no Brasil, eu era muito adolescente, eu fui assisti-lo e foi uma grande bênção. Fui aqui no estádio do Morumbi na época. Bom, enfim.
Mas ele cometeu um erro. Mediante esse erro, ele foi a 2 pastores do seu próprio ministério confessar o seu pecado. No que ele foi confessar, esses pastores, olha só onde está a situação. Por causa do pecado, os pastores enxergaram o tamanho do pecado e não o tamanho do arrependimento do pastor, na época Jim Swaggart. Então, por causa disso, esses pastores falaram, isso aqui é muito pesado, nós vamos levar uma comissão. Aí levaram isso à comissão. Só que dentro daquela comissão, um dos pastores daquela comissão, né, foi até um jornalista, se eu não me engano, do Washington Post, e levou o erro do Jim Swaggart para esse jornalista, e esse jornalista colocou na primeira página no jornal no outro dia. Pronto, foi um escândalo. Muitas pessoas caíram na fé. Eu falei 30 anos. É mais de 30 anos. É mais de 30 anos. É uns 35, sei lá, 38 anos, né? Então, foi assim um escândalo para todo o planeta Terra o erro de conduta do pastor Jim Swaggart. Ele vai à televisão, ele pede perdão à sua esposa, aos seus filhos, né? Mas aí você deve imaginar o que aconteceu. Dito tudo isso, ele se levantou e hoje ele ainda tem um grande ministério, tem canal de TV, é um grande pregador até os dias de hoje. Hoje ele está com mais de, sei lá, deve ter 85 anos por volta disso, mas ele ainda continua sendo. Mas é óbvio que houve uma ferida muito grande em tudo isso, uma machucadura muito grande, não só sobre a vida dele, da sua família, dos seus queridos, mas também sobre a igreja, né? Com I maiúsculo, né? Nunca alguém pregou tanto quanto ele, em tantas partes do mundo como ele fez, de maneira ao vivo, de maneira em tempo real, como ele fez. Bom, então quando eu falo para você em ser generoso, e o que tem a ver isso com essa passagem de Mateus 18, é porque quando eu sou generoso, eu estou reconhecendo que aquilo que eu estou fazendo ao outrem, não é porque eu sou melhor, não é porque eu sou mais santo, não é porque eu sou mais puro, não, mas é porque aquele que está por sobre mim, ele me perdoou primeiro, ele me abençoou primeiro, ele me proporcionou vida primeiro. Então eu não tenho, porque eu serei injusto se eu não derramar essa condição sobre a vida do outro, porque alguém me perdoou. Então quando o tempo vai embora, né? Amanhã a gente lê mais. Mas então quando eu falo isso para você, eu vou lembrar, eu estou vendo a minha tia Rosália aqui, eu vou lembrar do pastor Enéas Tonini. Pastor Enéas Tonini faz, eu acho que uns 4 anos que ele faleceu, né? Pastor Enéas Tonini, ele, pastor da Igreja Batista, né? Os batistas chamam de pastor da Convenção Batista, né? Que é aquela igreja batista mais tradicional, mais histórica do nosso país e do mundo inteiro. E ele, pastor Enéas, um grande estudioso da palavra, eu não conheço alguém que escreveu tanto sobre a geografia bíblica, livros maravilhosos, um grande homem de Deus, né, que nos deixou há 4 anos, né, com mais de 100 anos. Mas ele dizia que por todas as décadas que ele pregou pelo Brasil inteiro, que ele ministrou, e olha que ele tem um testemunho pessoal muito forte com isso, né? Só para você saber, pastor Enéas Tonini, ele teve uma visitação, né? uma experiência com o Espírito Santo muito grande. E ele foi aquilo que
o nosso lado pentecostal diz, né? Ele foi abençoado com a segunda bênção, que o nosso pessoal, nós da parte tradicional histórica colocamos algumas reticências a respeito disso, mas ele, Batista, na época ele era diretor da Faculdade Batista, né, em São Paulo, aqui no endereço na Rua Homem de Melo, em Perdizes, no bairro de Perdizes, aqui em São Paulo. Ele era diretor, ele era professor de teologia, ele era, eu estou falando assim só por questão cronológica, sempre foi professor de teologia, né? E ele tem as suas filhas, a sua esposa, e ele teve essa experiência com o batismo do Espírito Santo. E então, é claro, Batista não tinha como isso permanecer. Ele até tentou explicar e tudo, mas ele foi convidado a se retirar. Não apenas da igreja, ele era pastor de igreja já, não apenas da igreja, mas também ele foi convidado a se retirar da Faculdade Batista e tudo, e assim, e na sua história da noite para o dia, né, ele se vê no meio da rua, com as suas filhas, com a sua esposa, com a roupa do corpo e mais umas bagagens. De repente, o mundo caiu, tudo aconteceu. Mas Deus lhe deu graça, e ele foi pregando, até que veio a Igreja Batista, né? Que não é da convenção, mas ele, por muitos anos, como fundador dessa igreja, hoje um grande ministério, né? Eu não lembro, é Igreja Batista alguma coisa, mas eu não lembro, aqui em São Paulo é na Vila Mariana, sua sede, mas eu não lembro mais o nome da igreja. E aí ele, depois de, sei lá, décadas, a Convenção Batista, na reunião sua anual, os pastores chamam o pastor Enéas Tonini de maneira pública, e de maneira pública os pastores pedem perdão ao pastor Enéas Tonini, né, reconhecendo a sua integridade, reconhecendo a sua espiritualidade, reconhecendo, né, os seus serviços prestados em nome do reino aqui na terra. E foi um momento maravilhoso em que o pastor Enéas Tonini foi, desculpe o termo, né, mas dentro daquilo que estava acontecendo, ele foi perdoado, vamos dizer assim, dos seus pecados. Né? Alzira. Oi, minha tia Alzira, tudo bem? Então, foi assim, um momento muito especial. Mas o pastor Enéas Tonini, ele diz o seguinte no seu testemunho, que ele pregou e pregou por muitos anos em muitas igrejas e muitos ministérios, né? Acho que a Igreja Batista Regular, se não me engano, né? E ele pregou em muitos ministérios, e ele fala o seguinte, que o maior pecado que ele constatou nas igrejas do Brasil inteiro, de todos os ministérios, seja do pessoal, dos nossos irmãos mais tradicionais, históricos, seja dos nossos irmãos pentecostais ou neopentecostais ou de comunidades, né? O pecado que mais ele viu em todo o Brasil, de maneira assim assintosa, é o pecado do ressentimento, é o pecado da amargura, é o pecado do irmão com uma pendência com outro irmão. Esse, Enéas Tonini dizia, era o pecado, né? Ou, melhor dizendo, contextualizando, ele falava isso há 5, 6 anos atrás, esse é o pecado. Assisti a alguns programas do irmão Jimmy Swaggart. Não, aí é maravilhoso, viu, minha tia Alzira? Ele canta, ele toca, né? Ele aprendeu a tocar piano sozinho. Ele, aos olhos humanos, ele é uma pessoa semi-alfabetizada. Agora você ouve ele pregar até os dias de hoje, é maravilhoso. É de uma unção, de uma constituição, de uma autoridade. Assista o pastor Jimmy Swaggart. Procure no YouTube que você vai ver
o que esse pastor Jim Swaggart fez e ainda continua fazendo. Então, o pastor Enéas Tonini, ele, aliás, eu creio que o Jim Swaggart, quando ele for para a glória, né? E eu só estou dizendo como servo de Deus, quando ele for para a glória, ele vai estar fechando um ciclo. E nós, como igreja, agora com I maiúsculo, igreja mundial, vamos dizer assim, né? Nós temos que entender que na entrega da sua vida, como o pastor Enéas Tonini foi, Billy Graham foi, Rex Humbert foi, o pessoal batista, né, que conhece muito bem gerações anteriores, o Nilson Fanini foi aqui do Brasil e tantos outros, significa que esse ciclo fechando, as coisas do Senhor de maneira escatológica ficam mais próximas de acontecer. Porque esses homens, eles fizeram a diferença como nenhum outro agora na nossa geração tem feito. Então isso significa uma série de coisas e uma série de sinais proféticos, né? Mas não é o nosso fórum, né? Voltando àquilo que nós estamos conversando. Então Enéas Tonini, ele diz que esse pecado é o pecado que enfraquece a igreja, fragiliza o corpo. O pecado da intriga, da contenda entre irmãos. É isso que está enfraquecendo a igreja, segundo o pastor Enéas Tonini. E eu, agora estou falando de mim, e eu concordo com ele em gênero, número e grau. As placas de igreja, a maioria delas, né? Até eu discuto sempre com a pastora, converso, não é discutir, converso com a pastora Mara, né? Que para que igreja, tanta placa em todo lugar, em cada esquina, aonde você está morando aí, aonde vocês estão, a minha tia Alzira, né, no interior de São Paulo, minha tia Rosália lá em Salvador e tantos outros lugares, se você for olhar ali, na rua, no bairro, na região, quantas igrejas tem ao redor? Nunca se pregou tanto evangelho, mas um evangelho fraco, um evangelho inconsistente, que prega um Jesus menor, que prega um Deus menor, que prega um Espírito Santo só de fachada, porque não vive a plenitude, o poder do Espírito Santo. Então, por que tanta porta de igreja e o Brasil passando pelo que está passando? Não é possível. Lembra que eu falei para você? Ora, se quando Deus falou que iria derramar do seu juízo sobre Sodoma e Gomorra, eu fazendo as contas com você, a gente entendeu mais ou menos que deveria ter na região 3 milhões de pessoas. Deus respondeu para Abraão, se houvessem 10 justos, o Senhor não destruiria Sodoma e Gomorra? Né? O juízo do Senhor, não é o Senhor, né? O juízo do Senhor não destruiria Sodoma e Gomorra? 10 em relação a 3 milhões. Meu Deus, é tanta gente falando que é evangélica no nosso país, é tanta gente. Os vocabulários do dicionário crentez está em a todo momento, em todo lugar, está amarrado, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, o que mais que falam? Amém, oh Deus amado, Senhor Jesus tem misericórdia. Você ouve a todo momento, em todo lugar. Mas por quê? Porque é uma igreja fraca. Porque é um evangelho fraco. Um evangelho que não causa transformação. Um evangelho que não faz a pessoa pedir perdão por irmão. E anos e anos e anos e anos. Então isso, aos olhos do pastor Enéas Tonini, e por aquilo que aconteceu com o pastor Jim Swaggart, sei lá, 35, 40 anos atrás, é exatamente, vamos dizer assim, o ladrão dessa caixa d'água, né? Essa caixa d'água está se esvaindo por esse ladrão. É o ladrão da falta de perdão.
é o ladrão do ministério, da doutrina, do perdoar ao teu irmão, ao meu irmão, aqueles que estão estão ao nosso redor, os nossos pares. Então isso é exatamente o gargalo. Porque vai enchendo de um lado, mas vai saindo do outro, por causa da pendência. Porque a palavra do Senhor, puxa vida, que pena, já passou o tempo. A palavra do Senhor, eu só vou ler esse texto aqui. Marcos capítulo 11, versículo 24 diz assim: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes também vosso Pai Celestial, não vos perdoará as vossas ofensas. Então, quando você lê, a vida de Jó, e você percebe no último capítulo de Jó, que o Senhor lhe mudou a sorte, mas o Senhor lhe mudou a sorte produto do quê? Produto da sua intercessão em relação aos seus amigos. Por quê? Agora vamos andando de trás para frente, né? Por quê? Porque com certeza Jó tinha pendências com seus amigos. Por quê ele tinha pendência? Não é por acaso. Você vê durante todos os capítulos, e são 40 capítulos pelo menos. 40 capítulos só de malhando Jó. Que você está passando por tudo isso porque você é pecador, porque você abusou das pessoas, porque você fez das pessoas escravas para que você pudesse angariar toda essa fortuna que você tem, porque você cometeu pecado em relação à tua família, porque você pensou coisa maligna, porque você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo, você fez aquilo. E Jó, cada dia que passava, esvaía mais, derretia mais. É uma mistura de lepra, fogo selvagem, câncer, úlceras em todo o corpo, de maneira interna e de maneira externa. Uma pessoa que não podia mais se vestir, tinha que andar nu por causa das suas feridas. E só malhando Jó. É lógico que Jó teve ressentimento pelos seus amigos, porque não está escrito na palavra, eu que estou falando, mas é uma coisa óbvia. Por quê? Porque é um ser humano normal, como eu sou. Por muito menos eu tenho ressentimento de irmãos meus. Quem dirá uma pessoa passando pelo que estava passando, perdeu toda a família, perdeu toda a sua condição financeira, estava miserável, e ainda com essa questão toda da sua saúde, das enfermidades que naquela época eram enfermidades terminais. E aí, claro, mas Deus não fala com Jó, Deus fala para os amigos de Jó. Vai até Jó e peça que ele ore por vocês, porque eu receberei a oração de Jó. Ou seja, haviam pendências, Jó estava ressentido, e aí, claro, quando os amigos vão até Jó, a Bíblia fala que Jó intercedeu pelos seus amigos. De sorte que, enquanto Jó orava, o Senhor lhe mudou a sorte. E tudo que ele teve no passado, agora ele estava tendo o dobro, 100% mais. Diz a palavra que Jó, depois desse dia, viveu mais 120 anos. Então, obviamente, para nós que somos intercessores e temos o ministério da intercessão, se você tiver um ressentimento contra alguém, sabe o que você faz? Lição de casa. Começa a orar pela pessoa. Dia e noite, porque Marcos fala que se você tiver uma pendência, o Senhor não vai ouvir a tua oração e o teu pecado não vai ser perdoado, É uma constatação, é um fato. Então você começa a orar pela pessoa, e conforme você vai orando, e vai se derramando diante do altar do Senhor, e vai orando, sabe o que vai acontecer? Você vai acabar perdoando, aquele ressentimento, aquele peso que você tinha vai embora.
Por que ele vai embora? Porque não tem como, não conjumina intercessão com ressentimento, com pendência. É lógico que não, mas a obra de Deus, ela prevalece sempre. A vontade de Deus prevalece sempre, a despeito de mim. Então eu vou orar, vou orar e vou orar. E aí vai acontecer o quê? Eu serei liberto disso. E aquilo que o meu irmão me fez, por mais que tenha causado ressentimento, por mais que eu esteja em sinceridade chateado, amargurado, vai sumir. Eu vou me lembrar do fato, eu vou me lembrar do acontecido, né? Mas não vai me doer mais, porque isso é perdoar. Perdoar não é esquecer. É como alguns dizem, não tem como eu esquecer, só não vai me machucar mais. Então, é assim. E desculpe, puxa vida, 10h40, vamos orar, em nome de Jesus. Amanhã a gente conversa mais. Eu tenho pelo menos 5 textos para ler, não deu para ler nenhum. Mas eu li Marcos capítulo 11, eu li, né? Então nós vamos orar, colocar diante do Senhor em nome de Jesus. A minha tia Alzira está falando que assistiu o programa do irmão Tim Swaggart, é um grande homem de Deus, tem um ministério muito forte hoje. Foi uma bênção, bênção para a nossa família. É verdade, a nossa família, os meus tios, as minhas tias, são todos dessa época, e é verdade, minha tia Alzira, né? A nossa grande família, ela foi tocada muito por Jimmy Swaggart, pelas suas ministrações, pelas suas músicas, pelo louvor, né? Olha, é indizível o que foi feito, né? Esses chamados irmãos, né? Tomaram todo o ministério. Tomaram, que eu digo, não é tomar. Eles falaram assim, ó, já que você fez isso, você vai ficar um tempo fora. Só que ele ficou um tempo fora por todo o resto da vida dele. Aí ele, servo de Deus, o que ele fez? Começou tudo do zero e está no ministério maravilhoso em nome de Jesus, né? Perdoar é verdade. Então o perdão, ele é realmente, para nós, pastora Mara, que ministra cura e libertação, o perdão é uma chave. O perdão é uma chave no mundo espiritual, em todos os sentidos. O perdão é uma chave. Quem tiver de posse dessa chave, olha, terá uma grande autoridade no mundo espiritual, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, no seu trabalho, em tudo que ele fizer, com certeza ele prosperará, porque o perdão é uma chave. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos pela tua palavra, pela nossa comunhão, ó Deus, e aproveitando, eu quero orar pelo ministério. Senhor, hoje o pastor Ernesto Tonini está na tua glória, na tua presença, mas eu quero orar pela Igreja Batista regular, né? Uma igreja maravilhosa, de muitos ministérios, muitas igrejas pelo Brasil inteiro, também a Igreja Batista da Convenção Batista, um grande ministério de mais de 100 anos em todo o mundo, grandes missionários, grandes pastores, teólogos. Senhor, em nome de Jesus, também quero colocar a vida e também a igreja do pastor Jimmy Swaggart, seus filhos que são hoje pastores, a sua família, o seu neto que também é pastor, e todos, Senhor, nós amamos a todos, são grandes homens de Deus. O que dizer, ó Deus, dessas pessoas, como o pastor Jimmy Swaggart, que simplesmente da noite para o dia ele teve, tudo caiu por terra, e ele se levantou do zero, e o Senhor lhe deu graça, e o Senhor manifestou os teus dons sobre a sua vida, e hoje ele está num grande ministério, um grande homem de Deus, e glórias a ti, ó Senhor, pela tua graça, porque a tua palavra diz que ninguém pode tocar no teu ungido, e esse pastor Jimmy Swaggart é ungido do Senhor, como tantos outros que sofreram perseguições, situações, e são grandes homens de Deus, como o próprio pastor Caio Fábio e tantos outros. Tua graça, tua glória se derramando, e nós, Senhor, como intercessores, nós como servos
Deus, precisamos, ó Deus, de maneira saudável, proclamar, pregar, ensinar sobre o perdão, porque é um fato. O perdão é um grande instrumento de cura, de libertação, de restauração. Senhor, Deus de maravilhas, tantos testemunhos que todos nós temos a respeito disso. Em nome de Jesus, derrama-te, ó Deus, sobre as nossas casas, as nossas famílias, tudo aquilo que nós tivermos por resolver, por acertar com os nossos irmãos, a despeito deles terem causado mal, situações, ó Deus, que nos prejudicaram, que fizeram com que nós estivéssemos até mesmo em condições diferentes, exatamente por causa desses irmãos. Senhor, que haja no nosso coração um espaço para perdoarmos, para colocarmos diante do Senhor, intercedermos por esses irmãos e o Senhor trabalhar a nossa vida e nós repreendermos em definitivo essa situação, essa pendência das nossas vidas, nossas famílias, os casamentos, a relação de pais e filhos. Senhor, em nome de Jesus, derrama-te sobre nós, visita com a tua cura, a tua saúde se derramando aos nossos irmãos que estão passando ainda pela Covid-19, pastora Nadir, ó Deus, a dona Maria Helena, que nós estamos orando, clamando, ó Deus, e até mesmo nós te pedimos também, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor possa estar consolando. Eu fiquei sabendo de um amigo meu ontem, Padre Alexandre, de uma paróquia muito grande aqui na região, e ele faleceu por causa da Covid, e aqueles queridos da paróquia me mandaram um WhatsApp, Senhor, falando e ao mesmo tempo lamentando, entristecido, e nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, que esse pessoal seja consolado e confortado pelo Senhor, a família do Padre Alexandre, um grande homem, um homem assim, que tinha um temor de Deus muito grande. Fizemos alguns trabalhos juntos, por isso, Senhor, derrama-te sobre essa paróquia, todos os seus frequentadores que nos assistem, que conversam conosco, tua graça, tua glória, consolando, confortando a cada um deles em nome de Jesus. Porque é tempo, ó Deus, é tempo de reconciliação. É tempo de sermos curados, por isso visita-nos no nosso corpo, Senhor, artérias, veias, coração, pulmões, vias aéreas, vias respiratórias, Deus de poder, tendões, tireoide, ouvidos, olhos. Recebam a cura, recebam o poder da vida, recebam a visitação das águas curadoras do Senhor que descem do limiar do templo e se apoderam dos teus servos. Senhor, derrama-te, cura, visita, consola, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te sobre o nosso país, Deus de poder, derrama-te, ó Deus, sobre a região do norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, sul, tua graça, tua glória se derramando, curando, ó Deus, libertando o nosso povo. São situações, ó Deus, situações realmente de maldição da terra, e nós quebramos essa maldição e declaramos o poder da vida. Perdoa-nos, ó Deus, no nosso pecado, na nossa transgressão, na nossa iniquidade, ó Deus, em nome de Jesus, como povo, como nação brasileira, ó Deus, que o teu nome se faça conhecido poderosamente, tua salvação, o teu senhorio, a pessoa de Jesus Cristo, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Nós tenhamos uma quarta-feira maravilhosa, um dia cheio de bênção, uma última semana de abril, e que o Senhor nos dê graça em tudo que nós fizermos, o Senhor esteja sobre as nossas vidas e através das nossas vidas, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor,
toda honra e toda glória em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a plenitude da vida abundante em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família e os teus queridos em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós se o Senhor é o nosso pastor? De nada nós teremos falta. Um beijo para você, uma quarta-feira maravilhosa, uma última semana de abril produtiva. O Senhor esteja prosperando os teus caminhos, você seja bem-sucedido e você esteja fazendo a lição de casa, hein? Perdão é a chave que abre o mundo espiritual. Perdão. Fica na paz, Deus abençoe. Até amanhã, um beijo, tchau, tchau.